Fala pessoas, dia 14/10, terça-feira, mais um dia com vocês, um dia de atualizar as notícias. Um vídeo importante, mas talvez não tão longo, né? A gente vai falar da questão de Israel e Palestina, brevemente, que é algo que o Donald Trump com certeza é um grande feito para ele. A gente vai provar aqui que tá há 40 anos perseguindo isso aí. A gente vai ver que esse acordo é frágil, né? Porque até o próprio Israel está preparado para tudo, sabe que a Palestina pode a qualquer momento falar não. Então, os ânimos lá são sempre aflorados, você sabe como é, há muitos e muitos anos, mas pro Donald Trump uma boa notícia, né? Ele tá buscando isso aí, Netanyahu agradeceu, vocês vão ver que existem pontos ali que realmente não parece justo, mas é um acontecimento que vai ajudar o governo dele, e ele realmente foi agradecido à exaustão, e a gente vai ver todos os detalhes sobre isso aí, quantidade de reféns liberados, né? Essa troca toda, como Israel está se protegendo já também de olho se caso aconteça algo errado, já a Palestina falhou em alguns acordos ali. Você vai perceber que a situação toda é muito triste, na verdade, né? O que aconteceu, né? E com certeza, vamos dizer assim, os ataques que Israel está levando, que Trump está levando, vão ser diminuídos pela mídia, mas vão tentar menosprezar, né? Eu vi o Guga Chakra tá dizendo que está aí, o Donald Trump está fazendo mídia, que isso aí não vale a pena, que é uma coisa temporária. Porém, aquilo, são tentativas, né? Porque sempre tem aí um agressor que começou tudo, né? E aí tem o pessoal tentando botar a culpa um no outro, mas você sabe muito bem como funciona a mídia esquerdista, como funciona a esquerda mundial, e Donald Trump está fazendo o possível, tá? Inclusive ele andou até meio que, vamos dizer, pressionando o Netanyahu. Os Estados Unidos até cresceu um pouco mais para cima de Israel, né? Por mais que estão agradecendo, você percebe que as coisas não estão 100% ali, existe um descontentamento, mas é claro que Netanyahu não vai ficar batendo cabeça, porque a situação é delicada. Mas vamos ao vídeo. Pessoal, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal e vamos lá. Hamas liberta 20 reféns israelenses após mais de 700 dias de cativeiro em Gaza. Como você pode ver pela foto aí, apenas homens. Então, mulheres e crianças não. A gente sabe muito bem o que aconteceu. Triste demais. São 20 reféns, você vai falar só 20 reféns? Até porque se você comparar que Israel liberta quase 2.000 presos da Palestina, então vários criminosos foram soltos, para só 20 reféns. Só que só 20 reféns para família do refém é tudo, pro refém é tudo. E é aquilo, se esperasse mais, quantos reféns sobraria, né? A gente sabe como é a situação lá. Antes de embarcar para o Oriente Médio, o Trump já afirmava que todos estão comemorando, até mesmo os jornais fizeram uma mensagem enorme na praia para Donald Trump, chamando God Bless the Peacemaker, chamando ele de Peacemaker, um nome que ele mesmo falou que gostaria de ser chamado, que ele gostaria de fazer. Até há mais de 40 anos a gente vai provar, né? Claro que a esquerda fala que precisamos parar a guerra em Gaza. Aí vai lá o Donald Trump fala feito. Não, você não, porque é aquilo. Tudo que Donald Trump para certas pessoas, tudo que ele faz é errado. Se ele se intromete, tá errado. Se ele fica na dele, tá errado. Se ele, enfim, tudo tá errado. Mas ele tentou, como a gente pode provar nessa foto, o fotógrafo falou que essa é a foto favorita dele, porque ele já dizia que seria o negociador da paz entre Palestina e Israel há muito tempo, desde 1983, né? Há mais de 40 anos, e agora ele conseguiu. Infelizmente a gente sabe que lá a situação naquela área é muito complicada e provavelmente vai ter complicações no futuro aí, mas esperamos que demora o maior tempo possível, tá? Com certeza Donald Trump está sendo muito bem visto pelo mundo, né, com esse feito. Pena que a Globo não gosta. Áudio vaza na Globo e mostra críticas de Monica Waldvogel a Netanyahu, chamou ele, né, falou uma coisa em relação ao demônio, né, do Netanyahu. O Lula também não gosta dele, a gente vai ver. O Hamas realiza a onda de mortes em Gaza ligando o combate ao crime e segurança. Muito estranho, porque o que aconteceu? A própria situação lá, eles começaram a atirar entre si. Até personagens famosos como o Sr. Fafo, né? Que fazia diversos papéis, um cara mais midiático da Palestina, acabou sendo alvejado. Acordo de paz de 28 corpos, Hamas devolveu apenas 4 até o momento. Dizem que desses 4, só 2 tinha caixão vazio. Olha só o nível da situação. E claro que o plano B está pronto caso o Hamas descumpra o acordo, alerta porta-voz de Israel. Qualquer coisa que aconteça, eles vão se preparar. Você imagina, né? Fazem tudo isso, o acordo foi feito, entregou os reféns, e vamos dizer que eles quebrem o acordo agora. Será que os Estados Unidos vai deixar barato? Né? Ainda mais nesse momento que ele está tomando para si essa questão de peacemaker. Você pode reparar, né, que o Donald Trump agora ele está fazendo o quê? Ele estava um avanço agressivo com todo mundo, e você vai reparar com Xi, com todos, ele está recuando, ele está falando mais manso, ele está dando uma oportunidade. Por exemplo, Palestina, a gente quer a paz. Vamos fazer dessa forma ou não?
né? E aí acontece, se a Palestina fizer, ele vai tratar muito bem, você vai ver que tem até, como diz aqui, a paz de Trump implica que palestinos sejam sócios de árabes e judeus, já tem um papo aí, claro que a gente sabe que o palestino, né, a Palestina não vai fazer esse tipo de acordo, né? E Trump contradiz Netanyahu sobre guerra em Gaza, acabou. Então ele tá fazendo de tudo para o quê? Pegar essa oposição de esquerda, vamos dizer, fazer um acordo quase que final. Olha, vamos fazer esse acordo aqui. Vocês aceitam ou não, né? Sobrou até pro Putin, a gente vai ver. A terceira guerra mundial não vai começar no Oriente Médio e não teremos uma, se formos inteligentes. Então muita gente fala que Donald Trump seria o cara que ia começar um conflito mundial. Só que ele nunca foi o cara que mostrou que estava interessado nisso, como todo republicano. Tenta buscar paz através da conversa. Tem gente que acha ruim, mas é aquilo, né? Ninguém gostaria de um conflito mundial. Aqui, ó, Donald Trump já dá um alerta ao Putin, fala que gostaria de acabar com a guerra. Se ele não fizer, vai ficar ruim para ele. Então é aquilo, ele tá chegando e falando, vai ter acordo, vamos fazer um acordo, vamos fazer esse acordo, porque muito provavelmente ele já tá começando a dar mudar um pouco. Então, com o Lula, ele já viu que o Lula tava todo agressivo, vem cá, vamos conversar, né? China responde a Trump, não queremos brigar, mas não temos medo de brigar por causa das tarifas, né? China não recua e responde a ameaça de Trump, não temos medo de uma guerra tarifária. E o Trump minimiza a tensão com a China e diz tudo ficará bem, China teve um momento ruim, né? Trump disse que eles querem ajudar a China a não prejudicar, olha só como ele tá tratando. Não se preocupe com a China, tudo ficará bem. O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer uma depressão para seu país, eu também não. Os Estados Unidos querem ajudar a China, não prejudicá-la. Então você percebe que a forma que ele está se direcionando com a esquerda, se direcionando com seus opositores, é uma mudança de tom. Mas é uma mudança de tom com um arzinho de ultimato, assim como foi na Palestina, né? Como é que vai ser? Provavelmente ele vai ter uma contenção de dano nos próximos, porque tem muita coisa dentro dos Estados Unidos que ele está tendo que lidar. Até diplomata dos Estados Unidos é demitido por relacionamento com mulher acusada de ter ligações com o Partido Comunista Chinês. Então, ele tem muita coisa a lidar. Falando em China, o Brasil também amplia a parceria espacial e vão lançar radiotelescópios, a gente não precisa nem falar, né? Lembrando que China prende 30 cristãos líderes de igrejas domésticas. Então, se alguém falar para você que a China é muito tranquilo lá, é uma paz, né? Não é tão assim. Lembre-se, dependendo do que você falar lá, eles não permitem, tá? E como a gente estava dizendo, o Trump cita inimigo interno e diz que cidades americanas serão campo de treinamento para militares. É aquilo. Donald Trump, ele tem aí que lidar com a questão externa e interna. Já bater cabeça com o governador, coisa que o Bolsonaro não tinha poder na época. Donald Trump tem esse poder, então ele pode bater de frente. Já fala de campo de treinamento para militares, para assustar os caras mesmo. Ele tá pegando o shutdown, e olha só que plano do cara, né? Ele tá pegando o shutdown. Vocês estão com shutdown? Então a gente vai ter que enxugar cargos. E ele já começa a demitir trabalhadores que são aí do governo, que muito provavelmente são de esquerda, sua oposição. Então ele está sendo atacado, ele pegou a arma do inimigo e está usando contra os caras. Você vê como o nível da situação. Com o poder você pode fazer tudo se você tiver o poder. E ele está conseguindo revirar tudo. E por isso, ele provavelmente, com essa cena tão crítica interna, com o seu shutdown, ele fala, é a hora de pegar os conflitos internos, colocar um pano quente, falar, vamos consertar, mas aquilo também. Se imagina se a Palestina descumpre o acordo. Será que ele vai ficar na dele? Ou vai ter algo bem ferrenho aí? Como aconteceu com o Irã. Mais uma vez, Obama fala, né, contra o autoritarismo, batendo Donald Trump. Os caras não vão largar o osso, como a gente pode ver. Eles não vão deixar barato. Eles vão ver toda a oportunidade de atacar o Trump e fará. Porque aquilo, não importa o que aconteça, os caras não vão desistir. E o conflito interno que o Trump vai lidar é muito difícil, né? Com o shutdown, o que for. Ele vai tentar, né? Como a gente viu, usar as armas do inimigo, ele vai tentar, né, usar contra eles, mas lembre-se, é uma luta difícil. Já o conselheiro de Trump disse que não vai desistir até Moraes ser preso, e aí já falando de Brasil, é aquilo, né? Tem muita gente aí torcendo até mesmo que a conversa do Lula tirará a Lei Magnitsky. Será que vai mesmo? Não sei. Alcione dedica show em Brasília para Moraes. A gente vê lá o cara querendo perder o Moraes e os artistas daqui querendo fazer um show em homenagem. E Estados Unidos pode aprofundar estabilidade global com nova tarifa sobre China. Avalia a autoridade brasileira. Estou dizendo, olha, os Estados Unidos pode fazer isso e vai dar um problema no mundo aí. Autoridade brasileira. Aí a gente lembra do Brasil. Nobel de Economia diz que a União Europeia precisa enfrentar Trump e seguir o exemplo de Lula. Vamos seguir o exemplo de Lula? População em situação de rua cresce
cresce mesmo com o recuo da fome e do desemprego. Como? Contraditório, né? Imagina, a pessoa vai pra rua, mas estando na rua não passa mais fome e não tem mais desemprego. Então o quê? Tá andando de motorhome? O Brasil tá vivendo na rua? Tá vivendo tão bem assim que tá agora ganhando, sei lá, uns carrões que pode morar na rua igual nos Estados Unidos, aqueles motorhome bem chique? Não, tá? Isso aqui é contradição absoluta. Por quê? Porque inflação invisível, o brasileiro paga mais e leva menos. É invisível porque não é relatado o que realmente acontece. Mas é invisível só se for para o governo, porque o povo que vai no mercado vê muito visível essa inflação. Até conta de luz sobe 16% e vira a principal vilã da inflação no ano. E o cara, né, por isso que eu falo que especialistas, né, Nobel de Economia, segue o exemplo de Lula, esses caras são todos simplesmente, né, que vão aí onde o dinheiro fala mais alto, pelo visto, porque não faz o mínimo sentido. Governo Lula aposta na taxação das bets para recompor perdas com derrota da MP e do IOF. Bets que muito provavelmente poderia ser aí algo proibido, porque muita gente acaba se ferrando com isso aí, mas é claro que o governo vendo uma oportunidade de tirar uma taxa aí, claro que não vai proibir, e claro, tem aí com a derrota do IOF, tem muita briga, né? A gente vai ver a briga aí em relação a isso, que com certeza mais um atrito do Congresso com o governo, que vamos ver, será que vai ter emenda para salvar? Porque a gente está acabando já. Não vai ter muito o que escapar daqui para frente. Lula diz que não quer um amigo como ministro do STF, mas uma pessoa gabaritada. É aquilo. Será que Flávio Dino era amigo ou não? Ele diz que não quer amigo, quer pessoa gabaritada. Aí vem o Berrias, né? A gente vai falar dele aqui hoje. Nem lembrava desse nome, diz Lula ao ser questionado sobre Carla Zambelli em Roma, né? É sempre assim. Quando eles querem apagar uma pessoa, nem lembrava o nome, nem sei quem é, aquela menosprezo todo, o pessoal ali no Instagram com mais de 6 mil curtidas, certíssimo presidente, Lula tem um senso de justiça muito admirável, todos batendo palma, né, com muitas curtidas. Enfim, a direita brasileira só perdendo ainda, lógico mais, com eles no poder como oposição, perdendo ainda mais do que já perdeu. O Brasil não tem problema com Israel, o Brasil tem problema com o Netanyahu, diz o Lula. Sempre o Netanyahu como se fosse o grande vilão de tudo. O Netanyahu que agora conseguiu. Ele poderia muito bem falar pro Donald Trump, não quero esse acordo aí não. É muito pouco, vou liberar 2.000 prisioneiros, né? Mas ele foi lá e aceitou, mesmo assim pro Brasil não tá bom. Não tem problema com Israel, é com o Netanyahu, né? Alckmin disse que Lula pediu suspensão temporária de taxa de 40% a Trump. Olha só, isso aqui o pessoal não fala que, por exemplo, o Lula tá meio que se dobrando. Dá um tempinho, porque olha que interessante. Pediu suspensão temporária, não é uma suspensão eterna, é temporária, por favor. Tire esses 40%, só um pouquinho. Estranho ser temporário, né? Lula defende imposto global de 2% sobre super ricos em cúpula contra a fome, como sempre um imposto global. Os caras são especialistas nisso aí. E você sabe muito bem para onde vai esse imposto. É retornar para você ou tem um plano maior? O Olavo falava muito bem desse plano, se é que você lembra, né? Gasolina no Brasil continua acima da paridade internacional. Importadores indicam sobrepreço médio de 0,23 por litro, né? Diesel permanece com valor defasado. E a gente vê aí, né, que o Nobel da Economia disse que a gente tem que seguir. Enquanto isso, a gente sempre lembra que OpenAI planeja construir mega centro de dados na Argentina. A gente sabe muito bem, né, qual é o fluxo do OpenAI, que com certeza os Estados Unidos têm influência nisso aí, vai dar muito dinheiro para a Argentina e você vai perceber, né, nas notícias que a gente vem falando, como todos os países da América do Sul que são mais fáceis de ser controlados estão já virando. E o Brasil é o B do BRICS que vai ser bem difícil virar. Por isso que eu falo dos 30%. A gente tem que ficar de olho, porque se chegar um momento que os Estados Unidos falar assim, ó, o Brasil não tem mais salvação, ele faz o quê? Ele converte todos os outros países da América do Sul para a direita, menos o Brasil. Porque talvez ele ainda saia ganhando. Talvez não precise salvar o Brasil. Esse é o nosso grande medo, né? Lula se encontra com o Papa Leão no Vaticano. A gente vê aqui, eles juntos, já estão falando aí que são amigos, diz o Lula, né? Tem que ver. Se fosse o anterior, com certeza eram amigos. A gente via muito aí, né, na relação deles com do Papa anterior com o pessoal da esquerda. Olha a Janja do lado, sempre na foto. A audiência de Lula e Papa teve troca de presentes e diálogo em espanhol. E um usuário pergunta, perdoe a minha ignorância, mas por que a mulher do Lula aparece em todas as fotos protocolares? Alguém sabe? Então, é muito estranho, todas as fotos ela tá. E Lula baixa decreto que aumenta o poder da primeira-dama Janja. Será? Não sei.
que já o Lula, certa idade, 80 anos, eles querem uma Dilma 2, não sei, né? Dora Kramer, olha a Folha de São Paulo. Fazer oposição não é traição. É paradoxal o Lula querer recompor a base colocando os congressistas no papel de traidores da pátria. A gente vai ver aí o que aconteceu com o Centrão, né? O pessoal que gostava do Lula. Direita dividida e tarifaço dão fôlego para Lula a um ano da eleição. O pessoal tá achando que ele realmente vai conseguir, né? Para cobrir o rombo das contas públicas, alta de imposto volta à mesa do governo. Eu digo que nunca saiu da mesa do governo esse tipo de pauta, né? E Lula exonera a série de indicados do Centrão após derrubar de MP. É isso que a gente tem que falar. O Congresso vai ter o maior embate aí. Já teve derrotas o governo com esse Congresso. Ou aqui, né, o José Guimarães foi num podcast que, na minha opinião, ele foi só realmente para alfinetar e falar que, vamos dizer assim, mexeram no vespeiro, que agora o bicho vai pegar. Com a aval de Lula, Gleisi anuncia corte de cargos do Centrão e a ruptura talvez aconteça. Lembrando que a ruptura do Congresso acontece, mas o Senado ainda tem problemas. Irritados com o Alcolumbre, bolsonaristas rejeitam apoiar sua reeleição ao comando do Senado. Esse aqui complicou, né? Porque tinha um negócio que passou pelo Congresso, era só o Alcolumbre, né? Dá prosseguimento que isso aí para o Brasil começar a entrar no eixo. Esse cara aqui ainda está difícil de lidar. Claro que o STF, muito esperto, está de olho. A STF tenta se proteger ante o risco de a direita dominar o Senado em 2026. Se isso acontecer, nem a direita dominar, os caras mudarem de ideia, o Alcolumbre falhar na missão dele, dar aquela blindada. O que acontece? Aos poucos as coisas mudam. Estão dizendo, tem aí matérias, claro que eu não vou, né, confiar ainda, porque eu vou esperar depois que sair da boca da ministra, que a Carmen Lúcia também tá querendo fazer igual o Barroso. Vou descansar um pouco mais cedo, né, aposentadoria, mas quem falou que foi o Cláudio Dantas, pelo que eu vi. Assim que tiver alguma coisa mais séria, a gente traz aqui. Moraes nega pedido da defesa em manter Bolsonaro em prisão domiciliar. Pediram, não consegue, porque Moraes cita risco de fuga de Bolsonaro e nega pedido para revogar a prisão domiciliar. Falou que ele pode fugir, né? Aquele negócio do muro, o carro, etc. A Globo já fala que a tendência é que Bolsonaro cumpra a pena em regime fechado e no sistema prisional, o que é algo muito ruim, que ele está com a saúde bem debilitada, está soluçando de novo, pioras de soluços, né? Aí Moraes já libera incluir médica em equipe de Bolsonaro, mas não está livre. E olha uma notícia curiosa. Eu fiz por seguidores, não deu certo. O jovem removeu tatuagem de Bolsonaro na testa. Eu fiz para ganhar seguidores, mas o tatuador esqueceu de colocar o meu arroba e o dele no vídeo. Então acabou que nós dois não ganhamos nada. Ele não cobrou, fez a tatuagem de graça. Tem muita gente na direita que é assim, né? Que apareceu em 2017, 2018, enquanto a gente tá aqui desde 2010, né? Desde 2015 a gente falava, uma vez em 2014 para 2015 perguntaram, e o Bolsonaro seria um bom nome para presidência? E eu fiz um vídeo que teve mais de 100 mil visitas. E muita gente, quando chega aqui, confundia, né, que eu era um cara assim, idólatra. Não, né? É claro que eu tenho ciência do que é a direita e que você não pode fazer ataques públicos se você é um direitista para afetar a direita. Então, toda vez que eu vou criticar o Bolsonaro, eu faço em vídeo exclusivo e o pessoal até estranha. Fala, nossa, mas você é contra? Não. Existe, por exemplo, acordos que Bolsonaro fez que não deram certo. Então, vocês estão vendo a situação dele agora, né? E eu sempre tentei buscar o melhor. Então, entre Lula e Bolsonaro, qual era o melhor? Agora, defender o que era melhor na cabeça do brasileiro médio é idolatria, é querer puxar saco de político. Não é não, eu sempre busco o seu bem, você que está me assistindo. Mas é claro que o pessoal tem a interpretação completamente errada. E eu espero que Bolsonaro tenha aí a sua saúde e que ele possa até concorrer, porque ele seria o nome mais forte contra o Lula, é ou não é? Existe outro nome mais forte? Tanto que tá uma bagunça. Dizem que até o Trump está meio, vamos dizer assim, desanimado com o Brasil, com essa bagunça que a direita está. Enfim, esquerda conservadora, olha só o jornal O Globo. Jorge Bessias busca aval de pastores para ser indicado a ministro do STF, né? A esquerda conservadora, olha só o que os caras inventam. Mas esse provavelmente é o nome que vai estar lá. Ele faz há muito tempo, ele está bem, vamos dizer assim, fiel ao Lula. Então provavelmente será ele. Perseguição e humilhação estão sendo infligidas a nós brasileiros conservadores. Michele Bolsonaro disse em entrevista ao jornal britânico que vai se levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores. Ela aparece aí já sendo, né, a BBC News. Ela fez aí, colocou o Lula na parede com as perguntas sobre o Trump. Agora já mostra aí a Michele Bolsonaro. Você percebe que existe uma mudança gradativa, devagar, da mídia internacional em relação ao Brasil e os conservadores de direita aqui. Bem devagar, mas vamos
pontuar, né? Progressistas são mais ricos, menos religiosos e se isolam em temas políticos, diz estudo, né? É a famosa esquerda caviar. No Brasil tem muito. O brasileiro que tem mais dinheiro aí, dependendo de como eles fizeram essa pesquisa, que eu não acredito nunca, né? Os caras de esquerda... Por que o pessoal, vamos dizer, tem um cargo público, alguma boquinha, os caras são de esquerda. E muitas vezes eles nem se acompanham como a gente está fazendo aqui, porque eles não precisam, já tudo bem alinhado, né? Enquanto lá na Venezuela, Maduro chama Maria Corina de bruxa demoníaca após prêmio Nobel, assim como Putin também fez, menosprezou. Claro que, como sempre, lembre-se, tá? Os de hierarquia mais baixa são mais agressivos do que os seus chefes. Então Maduro já manda bala, assim como o Lula fazia com o Trump. Só que o Trump foi esperto, deu aquele abraço no Lula, assim como ele apertou a mão, né, do Macron. Vocês não viram o vídeo, né? Donald Trump pegou o Macron pelo braço, puxou ele assim, né? Vamos conversar, não sei o quê. Porque é isso que o Donald Trump tá fazendo. Tá puxando os caras pra perto. Falei, vamos conversar, fazer o acordo ou não? Aí os caras estão ficando, né? Até a Palestina fez o acordo, não sabemos até quando. Itália pode proibir burca na obrigação ou no veto. Liberdade feminina está sempre em jogo. A liberdade feminina de parecer um lençol andando. Nesse caso aqui, a Itália está fazendo isso justamente para evitar essa questão de imigração, né? Eles vão cortando, proibindo as coisas pelas beiradas. São muito espertos. Casos de câncer em jovens adultos aumentam 284% no SUS. Isso me preocupa demais. Qual que é a causa disso aí? O Brasil tem muitos problemas de saúde. Temos o caso do metanol aí, falaram que foi uma compra, que foi buscar etanol, compraram, acabaram recebendo metanol, uma coisa, tem outras coisas que estão em outros tipos de alimentos que a gente tem que ficar de olho, em vídeo exclusivo a gente comenta, sério, né? E para finalizar, a Globo contrata o youtuber Felca, que revelou a adultização para reforçar o Fantástico, olha só que coisa, né? Só vou dar uma dica para você, você que é de direita, você viu esse cara e botou fé nele, do jeito que ele fala, viu a cara dele, viu ele falando e achou que ele era um cara direitista, conservador, ou um cara que realmente, assim, vamos dizer assim, não faz parte do sistema. É bom você rever os seus conceitos, treinar um pouco, porque era muito claro, né, o quanto que esse cara já tinha tudo bem alinhado, né? Tanto que a Globo contrata agora, né? Só para deixar claro. O pessoal mais novo talvez não tenha reconhecido, né, alguns certos padrões dele. Tem muita coisa que complicado. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aqui, não todo dia, deveria. Infelizmente, vida tá difícil, mas assim que eu ajeitar tudo, ficar tudo melhor, consegui passar com essa depressão que eu peguei agora, que eu tô desanimado com as coisas, mas assim que eu ajeitar tudo, eu volto. Porque é difícil, você sabe que é difícil, né? E é aquilo, o Brasil, às vezes, chega no Twitter, vou desabafar lá, aparece um monte de direitista burro, pacas, eu falo, putz, são 15 anos, e são tantas pauladas, você fala, putz, mas estamos aqui, né? Vamos em frente, não podemos desistir nunca, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.